Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real, o programa que tenta trazer para você a perspectiva soberana, ou seja, uma visão sem influências, uma visão sem extremos, uma visão neutra de tudo que está acontecendo no mundo e uma visão amparada pela monarquia que visa sempre o bem comum, ou como diria o último imperador, Franz Joseph da Áustria, a monarquia serve para proteger o povo dos maus políticos. E, meu Deus, como nós precisamos disso nos dias de hoje, no mundo inteiro, porque maus políticos são como ratos, eles se reproduzem com uma facilidade, com uma rapidez incrível. Muito bem. Hoje o que eu vou fazer, eu vou falar sobre um tema um tanto polêmico, mas é um grande elefante branco que nós temos na sala, que nós temos que nos livrar dele o mais rápido possível. É um tema polêmico, eu sei que talvez gere controvérsias, é religião e monarquia. Eu sei que você está pensando, religião é uma coisa que não se discute. Sim, mas nós temos que falar qual é o papel da religião na monarquia. Bem, nós sabemos que a monarquia toda é baseada no que se chama de direito divino dos soberanos, ou seja, aquelas famílias que, por seus méritos, por sua abnegação, por seus sacrifícios pelo povo, elas foram chamadas a guiar esse povo. Muito bem. Acredita-se em todas as religiões, isso não é só um fenômeno da religião cristã, que esses monarcas lá estão por vontade divina. E essa teoria do direito divino, ela permaneceu até por muito tempo, até bem pouco tempo atrás, ela ainda era válida. Depois passou a se acreditar que o monarca ele governa pela aclamação do povo, ou seja, o povo é quem tem a verdadeira soberania e chama esse monarca, esse soberano, para representá-lo, o povo. Muito bem. Eu escrevi até um artigo, infelizmente em inglês, sobre o direito divino, mas você tem isso em várias religiões, não apenas na religião cristã. Você tem no próprio Islã, na religião muçulmana, você tem muitos reis, inclusive o rei Abdullah II da Jordânia e o rei Mohammed do Marrocos, descendem do profeta Mohammed. Então, isso seria uma das razões pelas quais eles teriam esse direito de reinar de acordo com as suas tradições particulares. Nós falamos aqui o que governa essa legitimidade de cada reino, né? de cada país. Eu não quero entrar nesse mérito se isso é válido ou não é válido. Estou apenas citando aqui como isso se manifesta. Nós temos o próprio, muito antes, no tempo que Roma ainda era uma república, Júlio César, era dito que Júlio César descendia de Vênus, né? Então há algumas genealogias que elas têm um ar assim mitológico, né? Obviamente isso não é uma coisa científica, né? É uma lenda, vamos dizer assim, né? Então dizia-se que a família Iuliae, que é a família do Júlio César, descendia de Vênus. Então sempre houve essa associação do rei ou do imperador ou do faraó. Nós temos isso há muitos milhares de anos atrás no Egito. Nós temos essa figura do faraó também amparada
pelos sacerdotes, que na época eram a classe mais poderosa, porque eles eram os interlocutores entre o povo e Deus, e muitos governantes, inclusive, eram tidos como deuses na terra, os faraós, por exemplo. Na Roma Antiga, criou-se o culto aos imperadores também, que também eram considerados deuses que viviam na terra, e vários templos foram erigidos aos imperadores romanos. Então, se você olhar na história, você vai ver que há muitos exemplos. Então, a religião sempre foi uma coisa muito presente na monarquia. Contudo, quando nós estamos chegando mais perto dos tempos modernos, eu sou partidário de que a monarquia ela deve evoluir. Como evoluem as sociedades, a monarquia deve evoluir, a monarquia deve acompanhar a tecnologia, deve acompanhar a modernidade em todos os sentidos. Obviamente, a monarquia não deve ser avant-garde, a monarquia não deve representar a novidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a monarquia representa a tradição e deve assim ser, porque a monarquia são os valores, é o último bastião da tradição e dos valores daquele país, daquela nação, daquele povo. Mas ela não pode parar no tempo. E eu vou explicar isso e vocês vão entender isso de uma forma melhor, o que eu quero dizer com isso. Vocês devem estar notando, hoje estou apresentando o programa em pé, porque estou precisando perder peso, e então você vai me ver um pouco mexendo para lá e para cá, mas é porque hoje eu estou de pé. E você diz nos comentários aqui embaixo se você gosta se você prefere que eu apresente o programa na mesa ou se você prefere que eu apresente o programa em pé. Então, tudo que nós fazemos é para satisfazer você que está nos assistindo. Muito bem, de volta ao nosso assunto religião. É um assunto muito delicado e muito polêmico, como eu já disse, porém é um assunto muito importante. Por quê? Porque nós vivemos hoje um mundo cada vez mais polarizado. Então, eu sempre digo que essa é uma das grandes doenças sociais que nós temos hoje, que é o nós e eles, a polarização. Então nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, inclusive nós estamos hoje na sexta-feira, nós temos provavelmente 10 dias de protestos contra o racismo aqui nos Estados Unidos, com muita depredação, com muitos manifestos pacíficos também. E eu gostaria de dizer que eu apoio essa manifestação pacífica, porque eu acredito que todo tipo de preconceito não tem lugar no século XXI. E infelizmente nós ainda temos muito preconceito aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, no mundo inteiro ainda há muito preconceito. Não só preconceito de raça, mas preconceito de religião, preconceito de classe social, preconceito político também, por que não? Então há um preconceito que deve ser destruído, porque preconceito nada mais é do que generalização. E generalização, eu gosto de dizer, que é a mãe do preconceito, aliás, é o pai do preconceito e a mãe a ignorância. Então, nenhum tipo de generalização é boa porque você pega o indivíduo para julgar o conjunto e isso é em si estúpido. Muito bem. Muito relevante essa questão de nós estarmos tendo esses protestos. No momento em que está sendo gravado o programa, há manifestações aí no Brasil pró e contra o presidente Bolsonaro a acontecer, creio eu, no domingo. Né? Eu estou gravando hoje na sexta-feira. Então é um programa muito relevante. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso se aplica à religião, isso se aplica à raça, isso se aplica à política, a tudo. A razão pela qual nós temos conflitos no mundo, e esses conflitos vão desde uma briga doméstica até guerras, é porque nós queremos impor a nossa realidade, as nossas crenças aos outros. Muito bem. Isso se aplica, como eu disse, a tudo.
a preferência sexual, a política, a religião, a tudo, ao lifestyle, né, ao modo de vida, a tudo. Isso não pode mais ter lugar nos dias de hoje. Eu não posso, por exemplo, essa é a minha opinião pessoal, você está livre para ter a sua, mas eu não acho que me concerne, por exemplo, falar sobre casamento gay, porque eu não sou gay. Então, isso não é da minha alçada. Não é da minha alçada. Isso compete a LGBT, desculpa, eu não me lembro de todas as letras, mas a comunidade discutir se isso é válido ou não. Não a mim, que não tenho nenhuma ligação. Tenho amigos homossexuais, mas isso para mim é uma questão deles, não é uma questão minha. Então, eu quero opinar sobre as coisas que me concernem, sobre as coisas que eu tenho interesse. Então, os grandes conflitos e os pequenos conflitos, eles começam porque nós queremos impor a nossa verdade, seja ela qual for, ao nosso vizinho. E isso, repito, não pode ter lugar. E uma das grandes vilãs, vamos dizer assim, desses conflitos, um dos grandes catalisadores desse conflito é a religião, infelizmente. Então nós temos guerras, aí eu não preciso citar exemplos históricos de guerras que foram oriundas da religião. Nós temos hoje muitas pessoas sequestrando causas religiosas, como é o caso do Estado Islâmico no Oriente Médio, tentando se passar por muçulmanos, porque eles não são muçulmanos e eles envergonham muito os verdadeiros muçulmanos, tentando sequestrar a religião, tentando usar a religião para poder. E isso não pode existir. Eu concordo que o soberano deve ter a sua religião como seu orientador pessoal nas suas decisões, como aquilo que pauta a sua vida e pauta a vida da casa real e da real família. Eu concordo plenamente. Mas o soberano deve se lembrar que ele governa, que ele reina para todos, de todas as religiões. Então ele não pode, de forma alguma, ter um reinado apenas voltado à sua religião. Eu tenho exemplos aqui, eu separei alguns exemplos, como por exemplo o rei que eu já citei, que é um rei que eu tenho muita admiração pessoal, que é o rei Abdullah II da Jordânia. Eu vivi na Jordânia por 2 anos, eu mantive uma segunda residência lá, e eu pude testemunhar em loco como a liberdade religiosa funciona na Jordânia. Veja, os cristãos na Jordânia são 3%. 3% da população. E o rei, que é descendente do profeta Maomé, Maomé, ele reina protegendo igualmente os cristãos. E recentemente uma das últimas demonstrações dessa preocupação da parte de Sua Majestade foi a restauração do Santo Sepulcro em Jerusalém. O rei Abdullah II pagou, eu não me lembro, 50 milhões, 5 milhões, eu não me lembro exatamente a quantia, para se restaurar o Santo Sepulcro, que é, como vocês devem saber, o lugar onde se acredita que Nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou. Então, ele não tinha nada que, se ele não tivesse o dever real na sua consciência, ele não precisava ter reformado o Santo Sepulcro. Ele não precisava ter um governo tão benemérito aos cristãos e tão igualitário. Na Jordânia não se admite se tratar um cristão de forma desigual. Então, outro lugar que os cristãos têm respeito, onde eu também tive a oportunidade de morar por quase 1 ano, nos Emirados Árabes Unidos.
É bem verdade, a grande maioria da população não é árabe. São pessoas do mundo inteiro que vão para lá para trabalhar, de países como a Índia, como o Paquistão, como o Sri Lanka, como as Filipinas. Então, esses países você tem várias religiões, não necessariamente a religião islâmica, que é a religião das famílias reais, são 7 famílias reais nos Emirados Árabes Unidos. Então você tem muita proteção das outras religiões, não apenas a religião cristã, mas nesses países onde, na grande maioria desses países, eu não vou dizer em todos, porque há países onde os cristãos são perseguidos e outras minorias são perseguidas, mas nesses países que eu citei, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, há uma proteção, há um respeito pelas outras religiões, e isso vem do soberano, isso vem da parte do soberano. Então, o que eu quero dizer? Eu sou católico apostólico romano, eu fui batizado, eu sou cavaleiro comendador da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, como eu acredito que o chefe da família imperial brasileira, o príncipe Dom Luís, o e creio que Dom Bertrand também. Então somos confrades na Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, que é uma ordem cujo soberano é o Papa Francisco. Eu fui investido como cavaleiro em 2014 e fui elevado ao grau de comendador no ano passado, 2019. Então é uma ordem que só aceita católicos, é uma ordem católica. Então eu sou católico apostólico romano. Porém, eu tenho muitos, entre aspas, súditos ou gassanides do meu povo, o povo que nós reinamos há muito tempo, e também é muçulmano. Porque o que aconteceu? Na época em que o Islã foi introduzido naquela região onde nós reinávamos, que é onde é a Síria hoje, a Jordânia, parte do Líbano, aquela região ali, muitos cuja religião era cristã naquela época, estamos falando do século VII depois de Cristo, a nossa família teve que se refugiar no Líbano e no Império Bizantino, e algumas das pessoas tinham que pagar o que se chama de jizya. Jizya é um imposto a não cristãos. Esse imposto, eu não tenho um exato conhecimento aonde esse imposto ainda é cobrado, mas eu não acredito que em muitos lugares. Mas naquela época foi instituído isso. Se você quer ser cristão, você pode ser cristão, mas você tem que pagar esse imposto. E muitas das pessoas do povo não podiam pagar esse imposto. Então o que elas faziam? Elas se convertiam ao Islã. Então muitas pessoas, eu creio que uns 20% dos gassanides que existem hoje, de 20% a 30%, são muçulmanos. Eu tenho um contato com eles e eu tento fazer todas as ações da nossa Casa Real de uma forma também a atender esses muçulmanos, que são a minoria do nosso povo, mas também merecem respeito e merecem toda a atenção. Nas nossas obras humanitárias no Oriente Médio também nós ajudamos muitos muçulmanos, porque afinal de contas nosso Senhor Jesus Cristo disse que o principal da religião cristã seria amar a Deus e amar ao próximo. Ele nunca disse amar ao próximo se ele acreditar na mesma coisa que você, amar ao próximo se ele parecer com você, se ele tiver a mesma cor da pele que você, se ele tiver o mesmo nível social que você. É muito fácil amar ao próximo se ele concordar com você ou se ele pensar como você. Apesar que eu tenho um ditado que se você quer alguém que concorde com você 100%, você precisa olhar no espelho, porque é a única pessoa que você vai achar que concorda com você 100% o tempo todo. Mas é muito fácil para você amar uma pessoa e se relacionar com uma pessoa que pensa como você na maioria das coisas.
Então, o que eu quero dizer em termos de religião? Um dos principais pilares da Casa Real de Gassan é justamente o diálogo interreligioso. Eu gosto de dizer que uma das minhas missões é forçar cristãos, muçulmanos e judeus a serem amigos. Então, esse é um dos grandes desafios que eu tenho e é uma das grandes coisas, como eu falei no início do programa, nós temos um mundo polarizado, e vocês podem ver isso no Brasil, vocês podem ver isso aqui nos Estados Unidos, vocês podem ver isso em qualquer lugar. Então, estamos cada vez mais distantes, estamos cada vez mais divididos. E isso não faz sentido, porque nós vamos pegar os cristãos e os muçulmanos, por exemplo, nós concordamos em talvez 80% das coisas, ou 90%. Nós discordamos de 10% ou 20%. Por que nós não podemos nos unir nos 80%, 90% que nós concordamos? Porque nós temos que brigar por esses 10%. Então, essa é uma das perguntas que eu faço. E a mesma coisa eu digo não apenas a religião, mas também a política, e é o momento que o Brasil está vivendo hoje. Ao invés de se brigar, ao invés de criar mais conflitos pelas diferenças, por que não se unir? Porque eu acredito que todos querem um Brasil melhor. Ninguém quer um Brasil pior. Mas fica essa apologia de quanto pior, melhor, porque você quer sabotar o outro lado. Quem perde com isso? Todo mundo. Todo mundo perde com isso. Então essa é a perspectiva soberana, isso é um dos pilares da perspectiva soberana, que é o quê? É o bem comum. É o objetivo de fazer bem a todos, a que todos, como coletivo, se sintam bem. Não apenas a sua fatia ideológica, ou o seu grupo, ou a sua religião, mas todo mundo. Então o soberano ele tem que cuidar de todo mundo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua audiência. Eu gostaria de pedir para você mandar comentários para esse e-mail que você está vendo na tela, fazer comentários, assinar o canal, falar do canal. Como eu sempre digo, se você gosta do canal, recomende aos seus amigos. Se você não gosta, recomende aos seus inimigos. Acione o sininho de notificação e esteja conosco no próximo Papo Real. Muito obrigado, muita paz e vamos continuar cuidando aí desse vírus para que nós possamos sair dessa situação o mais rápido possível e voltar a ter uma vida normal de novo. Um grande abraço para você.